Pessoal, vamos retornar aqui então, tá? A nossa última parte da aula, para a gente continuar nesse exemplo aqui, tá? Então, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente viu, né, o que é o fator controlável, o que são os níveis do fator controlável, o número de repetições, etc., que a gente calcula inicialmente para ir construindo a nossa tabela ANOVA, tá? Pessoal, a gente na tabela ANOVA, que é essa tabela aqui, isso aqui basicamente é o que a gente vai ter que construir, uma tabela tipo essa. É uma tabela que tem basicamente 3 colunas, ou 4, se chamar o teste F como uma coluna também, onde a gente vai calcular a soma dos quadrados, os graus de liberdade de cada uma das fontes de variação e a média dos quadrados. Tá? Então, a gente vai calcular a soma dos quadrados entre os grupos, ou seja, eu vou calcular a soma dos quadrados entre o grupo de 15 graus e o de 25 graus, entre o grupo de 15 e de 35, entre o de 25 e de 35. Eu vou calcular a soma dos quadrados dentro do meu grupo, dentro do grupo de 15, dentro do grupo de 25 e dentro do grupo de 35 graus. E vou calcular a minha soma dos quadrados totais, que a gente já vai ver como fazer. Tá? Eu tenho que calcular também o meu número de graus de liberdade. Os graus de liberdade dentro do grupo, ou entre o grupo, vai ser K menos 1, tá? Sendo que K é o meu número de níveis, que é o que a gente viu aqui. Número de níveis. Tá? Vamos calcular o número de graus de liberdade dentro do grupo. Quantos graus de liberdade eu tenho dentro de cada grupo? Tá? Vai ser N maiúsculo menos K. E vou calcular a média dos quadrados. A média dos quadrados, ela nada mais é do que a soma do quadrado dividido por graus de liberdade. Então, calcula essa primeira coluna, calcula essa segunda coluna, divido esse por esse, e esse é o resultado por esse. E obtenho a média dos quadrados. Tá? Se eu dividir a média dos quadrados do grupo pela média dos quadrados do resíduo, eu tenho o meu fator F. E esse fator F calculado, eu vou comparar com o fator F tabelado, para dizer se a temperatura afeta na minha produtividade nesse caso, ou para dizer se a minha variável controlada é afetada por se a minha variável de resposta é afetada pelo meu fator controlado. Tá, pessoal? Para calcular a minha soma dos quadrados do meu resíduo, eu vou sempre me valer dessa equação aqui, que é essa mesma aqui. A soma dos quadrados do resíduo vai ser sempre a soma dos quadrados totais menos a soma dos quadrados do grupo. Tá? E assim por diante. Aqui a gente tem um formulismo todo que explica como a gente chega nessas fórmulas que a gente vai usar aqui. Tá? Então, eu tenho aqui aquela fórmula que eu mostrei para vocês, ó, que a média dos quadrados é a soma dos quadrados dividido por K menos 1. Tá? A média dos quadrados dentro do grupo, ou do resíduo, ou do erro, é a soma dos quadrados do erro dividido pelos graus de liberdade, que é N menos K. Tá? Os graus de liberdade dos quadrados totais, dos quadrados do grupo, dos quadrados do resíduo. E o que é, entre aspas, difícil de calcular, o que é a parte difícil do cálculo, é calcular a soma dos quadrados. Tá? Seria calcular a soma dos quadrados. E isso, vocês vão ver que acaba não sendo tão difícil assim. Tá? A soma dos quadrados, como é que a gente vai calcular?
a gente vai fazer a soma dos quadrados totais é a soma de cada valor individual ao quadrado menos o termo de correção. Ah, mas como é que eu calculo o termo de correção? Eu pego o total geral e divido pelo número de indivíduos. O total geral ao quadrado e divido pelo número de indivíduos. Tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro, não tenho dúvida, quando a gente botar a mão na massa aqui. Tá? A soma dos quadrados gerais é o total de cada um dos níveis, dividido pelo número de repetição menos o TC. E o resíduo vai ser a soma do quadrado total menos a soma do quadrado do grupo. Com isso, a gente consegue calcular a média dos quadrados e depois, calculando a média dos quadrados, a gente consegue calcular o F, que é a média MQG por MQR, média dos quadrados do grupo dividido pela média dos quadrados do resíduo. Uma vez calculado o F, a gente vai comparar ele com o valor tabelado, tá? E aí, para pegar esse F na tabela, eu vou mostrar para vocês na parte prática, tá? Que vai ser mais fácil, tá? Se o F calculado for igual a 1, a gente conclui que não há diferença significativa entre os grupos. Ou seja, se nós chegar num F calculado igual a 1, a gente vai dizer, olha, não tem a produtividade é a 15 graus, a produtividade é a 25 graus e a produtividade é a 35 graus, naquele nosso exemplo, ela é a mesma. Tá? Se a gente chegar que o F calculado é maior que o F tabelado, a gente conclui que existe diferença significativa entre os grupos. Tá? Existe diferença entre os grupos. Ah, qual é melhor, qual é pior? Ainda não sei. Vai ver na próxima aula. Tá, pessoal? Ou se o F calculado for menor que o F tabelado, também a gente pode dizer, olha, não tem diferença significativa. Tá? Então, vamos fazer esse exemplinho aqui das temperaturas. Vamos construir a nossa tabela nova, calcular o F e comparar com o F tabelado, que vai ficar mais claro para vocês. Eu preparei aqui um Excel, então. Eu copiei primeiro esses dados aqui. A 15 graus, 25 graus e 35 graus é os mesmos dados que a gente tem aqui. Vamos calcular primeiro os totais de cada um dos grupos. Tá? Aqui eu tenho a minha colinha. Vamos primeiro calcular os totais de cada grupo. Conseguem ver aí, pessoal, bem? Vai dar pau no meu Excel. Um minutinho ele já vai voltar aí. Me dá essas trancadinhas de vez em quando, mas ele volta. Certo. Tá. Então, os totais de cada grupo é a soma de cada grupo. Tá? Então, fiz a soma de cada um deles. Certo? E é a mesma coisa que está aqui, ó. Tá? 36, 57, 51. Opa! Ah! Estava somando o 15 também. Cuidem, tá, pessoal, para não somar o grupo, que nem eu fiz aqui. Tá? Depois, quanto é que é o N? Número de repetições de cada um dos níveis, 3, né, em cada um dos níveis. E a média de cada um dos níveis vai ser igual a esse cara aqui, dividido por esse cara aqui. A média de cada um. Tá? E para calcular o termo de correção, eu vou ter que calcular o T2 pontos, que é nada mais é do que o total geral, ou do que a soma de todos esses caras aqui, tá? Ou a soma desses aqui, tem que dar o mesmo valor, ó. A soma desses valores, 144. Estão vendo aqui meu mouse, aqui embaixo? 144 aqui, tá? Ou seja, 144.
O meu N maiúsculo vai ser a soma desses caras aqui, ou N minúsculo vezes K. Quanto é que é o meu K aqui, pessoal? K é igual a 3, né? Por quê? Porque eu tenho 3 níveis aqui. 15 graus, 25 graus e 35 graus. Então, meu N maiúsculo vai ser sempre N minúsculo menos vezes K, ou a soma dos N minúsculos. Vai ser igual a 3, porque é sempre igual, e vezes K. Sempre igual, porque nós estamos trabalhando a níveis fixos. Tá? E a minha média das médias vai ser igual a isso, mais isso, mais isso, dividido por E. Tá, pessoal? Então, chegamos nessa mesma tabela aqui. Dúvidas até aqui? Não? Agora, para a gente construir a nossa tabela nova, para a gente construir isso aqui e conseguir chegar no valor de F, o que a gente tem que fazer? Tem que calcular a soma dos quadrados e ir jogando aqui dentro. Tá? O que é a fórmula da soma dos quadrados totais? São todos os valores ao quadrado menos o TC. Ah, mas eu não tenho TC. O que é o TC? T ao quadrado dividido por N maiúsculo, que é o termo de correção. Então, o TC, o que é? Ele vai ser igual a T dois pontos ao quadrado dividido por N. Tá? Esse é igual a isso. T dois pontos ao quadrado dividido por N. Tá? Que aqui no nosso caso vai ser o quê? O que é o T dois pontos? É o 144 ao quadrado dividido por N, que é 9. 2.304. O que vai ser o meu SQT? Soma dos quadrados totais. Soma dos quadrados totais vai ser a soma de cada um dos valores individuais ao quadrado menos o TC. Ah, mas o que é a soma de cada um dos valores individuais ao quadrado? Significa 12 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 19 ao quadrado e assim por diante. Ou seja, 12 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, mais 11 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, mais 17 ao quadrado, mais 16 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, menos o TC. Ixi. 84, tá, pessoal? 84. Ah, professor, mas é muito trabalhoso. Sim, muito trabalhoso. Por isso que o Excel tem uma função chamada
soma quad. Essa função retorna a soma dos quadrados dos argumentos. Ou seja, soma quad, eu abro, seleciono isso aqui, ele já vai me dar a soma dos quadrados. Soma quad desse intervalo menos o TC tem que dar os mesmos 84. E aí está. Soma quad. Então, essa função aqui, soma quad, substitui toda essa conta aqui, ó. Estão vendo meu mouse aqui em cima? Tá? Porque aqui nós estamos fazendo uma tabela só com 9. Nós vamos trabalhar com tabela com 50 dados. Tá, pessoal? Ou mais. Então, isso é bem importante para a gente entender, tá? De onde que saíram as coisas e como calcular. Perguntas até aqui? Dúvidas? Pergunta, dúvidas? Quem é que está vazando som aí? Não? Podemos seguir o baile? O que vai ser a soma do quadrado do grupo? Soma do quadrado do grupo vai ser o total geral de cada um dos grupos ao quadrado, dividido por n menos tc. Então, vai ser a soma de cada um deles. Esse tj ao quadrado é o quê? É esse cara aqui. Então, vai ser 36 ao quadrado dividido por 3, mais 57 ao quadrado dividido por 3, mais 51 ao quadrado dividido por 3, menos o TC. Então, esse termo aqui significa a soma do primeiro ao quadrado, dividido por n, daquele grupo, mais a soma do segundo ao quadrado, dividido por n, mais a soma do terceiro ao quadrado. Tá? Ou seja, vai ser igual a isso aqui, ó. Esse cara ao quadrado, dividido por esse cara, mais este cara ao quadrado, dividido por este cara aqui, mais esse cara aqui ao quadrado, dividido por esse aqui. Tudo isso menos o TC. 78, tá? Esse aqui não tem uma fórmula mágica, esse aqui é trabalhoso mesmo, pessoal. Então, calculamos a soma dos quadrados gerais. E a soma dos quadrados do resíduo é o SQT menos o SQG. Tá? Soma dos quadrados do resíduo é o SQT menos o SQG. Tá? Ou seja, já temos dados para iniciar a montagem da nossa tabela. Tabela 9. SQ dos grupos é o SQG, 78. SQ do resíduo é o SQR, 6. E o total tem que ser a soma dos dois, evidente, né? Que é o SQT 84. Perguntas até aqui, pessoal? Dando para entender um pouquinho? Tá pegando mais ou menos o rumo. Oi? Médio? Agora nós vamos calcular aqui, ó, os graus de liberdade. Os graus de liberdade entre o grupo é o K-1. Graus de liberdade entre o grupo é K-1. Quanto é que é K? 3. Por quê? Porque eu tenho 3 colunas aqui, tá? Então, é igual
K menos 1. Igual a 3. Igual a 2. Né? K é 3, K menos 1 é igual a 2. O que é os graus de liberdade do resíduo ou dentro do grupo? É o N maiúsculo menos K. Quanto é que é o N maiúsculo? 9. Então, vai ser igual ao N menos K. 6. Tá, pessoal? E esse aqui, ele tem que ser a soma dos dois. Ele vai ser o N maiúsculo menos 1, que dá 8 aqui, ó. N maiúsculo menos 1, que dá 8. Então, aqui, se ele não der a soma dos outros dois aplicando a fórmula, tá errado, tá, pessoal? Um outro ponto para vocês verem, nunca se tem um valor negativo dentro dessa tabela nova. Se vocês eventualmente chegarem em algum valor negativo, tá errado? Podem voltar atrás que tá errado. Não tem valores negativos, tá? Porque a gente está trabalhando sempre com quadrados, tá? Então, se o teu TC for maior que esse termo aqui, está errado. Se o teu TC for maior que esse termo aqui, está errado. Não tem valores negativos, tá? Nunca vai se ter valores negativos. E a média dos quadrados? Como é que eu calculo a média dos quadrados? Aqui, ó. Média dos quadrados é o SQ dividido pelos graus de liberdade, tá? SQR dividido pelos graus de liberdade. E nada mais é do que SQ dividido pelos graus de liberdade dele mesmo, 39. Esse aqui vai ser o SQ dividido pelos graus de liberdade dele mesmo. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? E o F calculado, como é que vai ser o F calculado? MQG por MQR. MQ do grupo dividido por MQR do resíduo. MQG por MQR. MQG, que é esse cara aqui, dividido por MQR, que é esse cara aqui. Encontramos, pessoal, 39 do F calculado. Não podemos afirmar nada ainda a respeito desse processo, certo? Por quê? Porque a gente não sabe qual é o valor de F tabelado. Mas a gente vai saber. Tá? O F tabelado, a gente tem sempre que olhar. O F tabelado, ele vai ser sempre a coluna K menos 1 e a linha N menos K. Então, vai ser uma tabela tipo essa. A coluna K menos 1, se o nosso K é igual a 3, que coluna eu vou olhar? O nosso K é igual a 3. Então, qual é a coluna K menos 1? A2? A2, coluna 2. Tá? E a linha, coluna K menos 1 e linha N menos K. O nosso N maiúsculo é quanto? 9. E o K é 3, então N menos K dá quando? 6, né? Linha 6? Linha 6. Então, coluna 2 com linha 6. Uma maneira que eu acho mais simples de entender é o seguinte. A linha vai ser sempre o número do graus de liberdade do numerador do F. Qual é o numerador do F? 39. Quais são os graus de liberdade? 2. Então, essa vai ser a coluna. E a linha vai ser sempre os graus de liberdade associado ao denominador do F, que é
6. Então, coluna 2, linha 6. Tá? E esse é o valor tabelado, 5,14. Ou seja, a gente chegou à conclusão que F calculado é maior que F tabelado. E voltando para cá, o que isso quer dizer? Se F calculado maior que o F tabelado, conclui-se que existem diferenças significativas entre os grupos devido ao fator controlável. Existe diferença significativa. Ou seja, Ô, o que a professor, gente pode... Sim, onde é que tu conseguiu mesmo esse tabelado mesmo? Eu não peguei ali. vamos voltar aqui que isso é bem importante. O F tabelado, a coluna vai ser K menos 1 e a linha N menos K. Então, o nosso K é igual a 3. Então, a coluna K menos 1 vai ser a coluna 2. E a linha vai ser o N maiúsculo, que no nosso caso é 6, menos, que no nosso caso é 9, menos o K, que no nosso caso é 3. Então, 9 menos 3, 6. Tá? Ou também a gente pode pegar os graus de liberdade do numerador de F e do denominador de F. A coluna são os graus de liberdade do numerador de F, calculado. Os graus de liberdade do numerador de F é 2. Olha aqui, ó, o F é uma fração, né? O numerador é esse aqui, os graus de liberdade dele é 2. E a linha são os graus de liberdade do denominador. O denominador é 1 e os graus de liberdade do denominador são 6, tá? Então, aí a gente chega que é coluna 2, linha 6. Não sei se consegui responder, Aham, peguei. tá? Então, o F calculado é maior que o F tabelado. O que isso quer nos dizer? Quer dizer que não é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Existe diferença significativa entre grupos. Ou seja, existe diferença na produtividade, que é a variável de resposta. Existe diferença na produtividade frente à alteração de temperatura, que é o nosso fator controlável. Ou, em outras palavras, ou em outras palavras, a temperatura afeta a produtividade deste sistema em estudo. É ou não é interessante a gente conseguir concluir isso? Daqui a pouco os cálculos não são tão interessantes assim da gente fazer. Mas a gente olhar para dois números, comparar um com o outro e poder dizer isso, essa é a beleza do negócio, não é? O número qualquer software nos dá, qualquer tabela nos dá, qualquer estagiário calcula, nada contra os estagiários também. Porém, olhar para esses números e interpretar o que eles estão dizendo e tu poder tomar alguma ação, essa é que é a beleza do negócio, tá, pessoal? Então, por isso que a gente sempre vai cobrar que vocês façam uma análise crítica baseada em valores que vocês tiverem. Pessoal, perguntas, dúvidas, críticas? Estou à disposição. Perguntas?
Olha, é meio trabalhoso, assim, né? É uma barbada, das mais barbadas que tem. Eu estou brincando com vocês, tá? É um pouco trabalhoso, sim. Na aula que vem a gente vai fazer mais exemplos. Tem um exercício aqui, se vocês quiserem tentar fazer, fiquem à vontade. A gente pode começar na aula que vem por ele. Então, a aula que vem a gente vai ver, além de fazer exercícios, nós vamos ver assim, ó. Eu não estou dizendo aqui qual das 3 temperaturas é melhor para a produtividade. Eu estou querendo dizer que a temperatura influencia. Elas não são todas iguais. Mas agora, pode ser que essas duas sejam iguais entre si. Só essa é diferente. A gente pode chegar à conclusão que, olha, a 25 graus e a 35 graus não tem problema nenhum. E pode ser, não tem diferença nenhuma, do ponto de vista estatístico, né? E pode ser que para eu elevar minha temperatura do meu processo de 25 para 35 seja muito caro. Então, tá, mas como é que eu vou fazer isso, professor? A gente vai ver na aula que vem, assim como fazer mais exercícios. Na aula que vem, a gente vai fazer uma comparação múltipla de médias. Tá? E aí a gente vai dizer o que é melhor, se é o 12, se é o 19, se é o 17. Tá? E vai fazer mais exercícios, como, por exemplo, esse aqui. Esse aqui está resolvido aqui para vocês. Tá? Quem quiser tentar, eu acho que é válido. Tente fazer. Aqui estão os valores, a tabela nova, etc. Tá? A gente vai fazer esse exercício aqui na aula que vem, além de outros exemplos, e ver uma comparação múltipla de médias. Ô, professor, Sim, senhor. eu tive que dar uma saidinha ali, eu te mandei até ali no chat ali, e peguei fazendo já no meio do exercício, né? Então, eu perdi algumas coisas. Depois eu vou dar uma olhadinha de novo, que foi no último quadro ali, eu vou olhar para fazer. Mas esse que tu fez ali, aquela montagem, é o exemplo que tem no Excel ali, no PDF da aula 12? É esse aqui. Ah, tu fez por esse aí daí, preenchendo esse aí. Esse aqui. É esse aqui, não é Tá, aquele exercício lá, é esse aqui. Tá? Eu deixo para vocês lá e vocês olham os números, ó, tá vendo aqui, ó? 15, 25, 35, 12, 13, 11. Ó, não, daí eu olho 15, a aula 25, e daí eu 12, faço 13, ele 11. para ter como exemplo depois, né, para os próximos. Eu posso deixar aquele Excel ali para vocês. Ah, também, pode ser melhor. Mas igual, eu faço igual para fazer, para treinar. Eu fiz Beleza. isso nos outros também, das outras aulas ali, ajudou bastante agora para fazer o trabalho. Eu acho que, claro, não quero ter uma pretensão de dizer que a aula é tranquila, é boa, mas eu tento fazer as coisas de uma maneira na qual vocês, tentando fazer o exercício e vendo o vídeo, consigam fazer. Não Não, quero ter a deu para fazer pretensão sim. que vocês É lembrem que não é tudo uma de coisa que a cabeça. gente é comum a gente fazer, né? Não é usual assim. Não sou muito bom em Excel também, mas é tranquilo. Eu também não, relaxa. Tamo junto. A prática vai nos ensinando algumas coisinhas. Pessoal, o que mais? Então tá, beleza. Valeu, senhor. Se era isso, eu agradeço a presença de todos vocês. Tá? Agradeço quem está vendo o vídeo. Na aula que vem, com o decorrer dos exemplos, tenho certeza que as coisas vão ficar mais claras ainda. Tá? E, tendo dúvida, me mandem e-mail, me contatem aí. Não esqueçam, pessoal, que na aula que vem é a entrega do primeiro trabalho, aquele de capacidade e capabilidade. Tá bueno? Grande abraço, tudo de bom aí, boa semana para vocês. Abraço, boa semana. Valeu, gurizada. Tchau, Valeu, tchau. professor. Boa semana. Valeu, professor. Feito, Boa um noite. abraço. Feito.